clamando a Moisés, dizendo: Moisés, por que você nos tirou ali de Faraó? Começaram a sentir desejos dos manjares de Faraó. E eles começaram a clamar. Moisés se voltou para Deus e Deus falou o que para Moisés falar para o povo? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Quer dizer, era para o povo tomar uma atitude, levantar a cabeça, olhar para frente, ir em frente, ir em direção ao objetivo a qual Deus tinha a fazer com eles. Então Jesus estava ali despedindo as multidões, e aí disse assim, ó: e despedida as multidões, subiu aonde? Aonde? Jesus subiu aonde? Ao monte. Quer dizer, o próprio Jesus, que era filho de Deus, ele subiu ao monte para ali ele se fortalecer e ele poder dar àquele povo uma resposta. Nós estamos aqui hoje para quê? Para buscar em Deus uma resposta. O pastor Emerson Carlos, a missionária, nós não temos nada a oferecer a vocês. Somente nós queremos conscientizar vocês, e é você que está me acompanhando aí, que só de Deus vem a resposta. Só de Deus vem a resposta. Então Jesus, quando ele se sentiu ali oprimido, quando ele se sentiu em dificuldades, a primeira coisa que ele fez foi subir aonde? Ao monte, a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Então você veja, a maior resposta que nós precisamos vem da onde? De Deus, e buscando o monte. Se você contemplar este lugar aqui, irmãos, vocês que estão aqui, obreiros, o cinegrafista pode mostrar aí. Se você contemplar tudo isso aqui, ó, olha o tamanho de Deus perto da resposta que você veio buscar pelos montes. Olha as maravilhas de Deus. Olha para baixo. A palavra de Deus diz que as cidades para Deus, as montanhas são como pó. Pó da terra. Aqui você pode contemplar só um pedaço. Olha onde nós estamos e olha o tamanho de uma cidade inteira aos nossos olhos. Você acha que Deus não está olhando para a cidade toda? Não está olhando para você aqui em cima? Olha o tamanho, olha nós aqui em cima. E Deus está, a palavra de Deus diz que Ele está sobre os céus dos céus. Ele está acima desse céu ainda que você vê. Então, olha como que Deus vê você. Olha para baixo. Olha ali como que Deus vê. Será que lá de cima Deus consegue enxergar o que você precisa? É? Olha ali para você ver. Nós aqui como humanos que somos, estamos olhando ali uma cidade inteira. Olha aqui. Uma cidade inteira nós estamos olhando aqui do monte. E parece que a cidade é pequena, né? É pequena, parece a cidade. Parece que ela vai caber aqui, ó. Se você estender a tua mão, parece que ela cabe aqui na palma da mão. Agora você imagina o tamanho de Deus. Você acha que Deus não vai te dar a resposta quando você descer nesse lugar? Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus vai responder a cada pedido, vai responder a cada oração que você fizer nesse lugar aqui hoje. Porque nós não subimos aqui à toa, nós não subimos aqui com o propósito de fazer coisas que desagradam a Deus. Nós subimos aqui com a única finalidade de buscar a Deus e amá-lo acima de todas as coisas. E aqui eu estou mostrando para você ver a grandeza do Deus que você veio buscar aqui hoje. Olha os montes. Ele considera todos esses montes como um pó. Um pó aos seus olhos. Quem juntou já um pouquinho de pó? Se você, quando está varrendo a casa, você mulher principalmente, você varre a casa e fica assim, você vai lá, tira aquela sujeira maior na faca, aí fica aquele pozinho. Deus fez dessa maneira. Então ele disse aqui, ó. Entretanto, o barco já estava longe. Olha aqui para mim, esse negrito. Eu vou achar que está falando com um fantasma aqui. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Nós estamos aqui no monte, você pode ver, né? O obreiro sábado ele mesmo falou: só o vento está me levando. O vento está me levando. Né? Você veja. Se você olhar para o vento e tentar remar contra ele, é difícil. Sim, antes, talvez seja o seu problema hoje, como estava aquelas pessoas que estavam no barco. O vento às vezes parece na nossa vida ser contrário. Parece que você ora, se você falar contra o vento, o que acontece? As suas palavras voltam de novo para a boca. Volta ou não volta? Parece que volta, parece que às vezes a nossa oração é desse jeito.
Parece que você está orando, mas o vento está fazendo as suas palavras voltarem para a sua boca. Mas Deus, Ele tem visto a cada palavra, Ele tem visto a cada propósito que você tem colocado no seu coração. Deus, Ele tem olhado para cada situação que você está passando. Então aqui, Ele disse o quê? Que eles entraram no barco e o barco era açoitado, porque o vento era de maneira contrária. Às vezes, tudo que nós pedimos parece ser o contrário. Você ora de um jeito, acontece de outro. Como eu sempre digo na igreja, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Então os discípulos estavam no barco dessa maneira. Eles remavam. E quando as dificuldades, quando as adversidades parecem ser grandes, parece que você rema um passo para frente e volta 10 para trás. Vai um para frente e 10 para trás. Então aí ele disse aqui, ó, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Quem foi com eles? Ter com eles? Jesus naquele momento não estava no barco. Não estava no barco. Mas Jesus foi o quê? Creio eu que naquele momento eles começaram a lembrar de Jesus. Ficaram pensando, poxa, se Jesus estivesse aqui no barco, não estaria acontecendo. Eles já tinham visto os sinais e prodígios que Jesus havia feito quando acalmou a tempestade. Quem está entendendo? Só que naquele momento Jesus não estava ali. Eles se encontravam sozinhos. Mas, porém, Jesus estava olhando para cada uma daquelas pessoas que estavam encontradas. Então aí, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por onde? Por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Quantas vezes em nossas vidas nós pensamos em gritar? Quantas vezes em nossas vidas nós pensamos em largar tudo, abandonar o barco, a deixar tudo para trás e fugir da situação? É como eu estava dizendo esses dias, quando esconderam na caverna. Quem que eu estava pregando nesses dias? Quem estava na igreja? Eu estava falando de Davi, né? Davi quando se escondeu na caverna de Absalão. Sexta-feira eu estava falando sobre isso. Às vezes em nossas vidas, vocês que estão aqui no monte, muitas vezes nós pensamos em nos esconder na caverna, dentro da caverna. E quando nós nos escondemos dentro da caverna, Deus ele fica impossibilitado de agir em nossas vidas. Davi, diz a palavra lá em 1 Samuel, capítulo 13, parece, capítulo 22, de 1 Samuel, 22, capítulo 22 de 1 Samuel, diz a palavra que Davi ele se escondeu na caverna de Absalão, escondendo dos problemas. E o próprio Deus usou o profeta que se levantou e falou, Davi, sai da caverna e vai para Judá. Mas sabe quem estava em Judá? Sabe quem estava esperando Davi em Judá? Diz a palavra que se ajuntaram a ele todos aqueles que estavam atribulados, os endividados, ajuntaram eles aqueles que estavam amargurados de espírito. Todos eles se juntaram ali. E diz a palavra que Davi se fez chefe deles. Davi se fez chefe daqueles que ali estavam. Mas, porém, eles continuavam onde? Aonde, irmãos? Eles continuavam escondidos na caverna. Deus usou o profeta e falou, Davi, sai daí. Sai daí e vai para Judá. Só que Davi sabia que em Judá estava ali Saul e o exército de Saul esperando para matá-lo. Mas o que Deus quis dizer para Davi? Davi, enquanto você estiver escondendo na caverna, não tem como eu pelejar por você, Davi. Porque, Davi, olha aqui, Davi. A peleja não é tua, Davi. A peleja é minha. Vai em frente, sai da caverna que eu vou te dar vitória. É isso que Deus estava querendo dizer. Sai da caverna, Davi, porque a vitória é eu que vou te dar. Não importa se Saul está com o exército esperando para te matar. Ainda que um exército se levante contra mim, eu temerei. Porque Deus está comigo. Foi quando ele escreveu esse salmo que ele disse. Porque Saul estava ali esperando. Havia um exército enorme se levantado contra Davi e contra aqueles 400 que havia juntado com ele. Mas ele saiu da caverna e foi quando ele saiu da caverna, Deus deu a vitória sobre Davi. Ali os discípulos estavam no barco, ali da mesma coisa. Ali, sem Jesus estar no barco. E às vezes nós clamamos a Deus, ó Jesus Cristo. Você sabe que às vezes nem nós acreditamos
quando vem a resposta. São tantos os problemas, são tantas as dificuldades, que muitas vezes nós não acreditamos na resposta. Nós mesmos não acreditamos na resposta de Deus. Por quê? É os problemas, as soluções. Me perdoe que tocou aqui no rádio. Deixa eu dizer assim, pastor, desliga o rádio. Os problemas são tantos que até nós, às vezes, não acreditamos que pode chegar em nossas vidas a resposta. A pessoa, às vezes, ela abandona o primeiro amor, deixa de ser dizimista, deixa de ser ofertante. A pessoa esquece que até o que ela devolve a Deus foi Deus que lhe deu condição para que ela viesse a devolver a igreja. Os discípulos estavam ali remando contra o vento, remando. Creio eu que remava uma vez para frente e o vento levava 10 para trás. E às vezes é a nossa vida dessa maneira, porque Jesus não se encontrava naquele barco. E quando eles clamaram e viram que a resposta ia vir, nem eles acreditaram que era Jesus que estava ali atendendo, porque eu creio que quando o barco estava balançando de um lado para o outro, ali eles começaram a clamar: Senhor, nós vamos afundar, sei lá, o barco vai se virar. Mas aí quando Jesus começou a vir com a resposta para aquele povo, o que aconteceu? Para aqueles discípulos que estavam no barco, eles duvidaram, pensaram que era